Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonada. E eu trouxe dois experts no assunto para trazer ainda mais informação e mais insights para vocês. Então, primeiro eu queria chamar, por favor, Daniela Shinzato, diretora comercial da Farfetch, responsável pela estratégia de portfólio de canais na América Latina. Obrigada, Dani. E o Rafael Santana, que é CEO e fundador da E-Cross. Por favor. Obrigado. Bom, pessoal, então, para começar, já conheço vocês e a gente já vem falando muito há algum tempo, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, de como vocês chegaram nessa área, que é uma área pouco conhecida ainda no Brasil, e vocês já são aí dois super nomes do cross-border. Então, por favor, se puderem se apresentar. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Ingra. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite de estar podendo bater esse papo sobre cross-border marketplace. Bom, o essencial sobre mim, é difícil falar, né, da gente se apresentar, mas eu sou formada em administração e quando você não é tão brilhante o suficiente como o Rafael, que é empreendedor, tem um negócio, a gente tem a ilusão que vendas é alguma coisa fácil. Então, eu fiz toda a minha trajetória na área comercial, trabalhei em grandes multinacionais como Seara, Procter & Gamble, Johnson & Johnson e acabei caindo aqui na Farfetch. A Farfetch, na verdade, surgiu como uma oportunidade durante a minha licença maternidade, que é um período de grande reflexão sobre que diferença você quer fazer nesse mundo. E fui convidada para cuidar da interface com as marcas. E aí vim parar aqui, é isso que eu estou fazendo há 3 anos. Bom, Ingra, obrigado pelo convite de estar aqui. Dani, super prazer. Obrigado pelo elogio. A vida de empreendedor não é tão easy assim, mas ela é bem divertida. Bom, como eu cheguei aqui, eu costumo dizer que foi a junção de 2 mundos que nos tornam uma pessoa. O meu mundo, pessoa física, onde há muitos anos atrás, e ainda não empreendedor, como triatleta, eu tentava comprar produtos, bicicleta, acessórios, suplementos para treinar, e eu não encontrava disponibilidade aqui no Brasil de sortimento de produto e não encontrava algumas marcas que eu queria. Depois veio uma segunda frustração, quando nasceu a minha filhinha, Antonella, minha princesa. Acho que muitos conhecem a marca Carter's aqui. Quando você vai na loja da Carter's aqui, você encontra... A gente ama a marca, né? Eu, minha esposa, minha filha. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você encontra infinitamente muito mais disponibilidade de Carter's. Quase que você está falando que uma diferença de... Eles têm 10%, 15% aqui. E aí eu somei a minha vida profissional. Eu vim do mundo automotivo, depois fui do agro. E no agro eu entrei no digital, então eu sou bem novo. Eu sou ainda um aprendiz aqui no digital, aprendo diariamente com o ecossistema do digital commerce. Eu trouxe um marketplace agro para o Brasil, o primeiro da América Latina, e ali eu comecei a aprender de digital. Saí e fui me aventurar numa experiência que tinha um objetivo muito forte de um turnaround dentro de um operador logístico de e-commerce e cross-border. E foi aí que eu comecei a entender de logística internacional, de regulatório, e juntei isso com a minha experiência de marketplace. A hora que esses 2 mundos se uniram, há 2 anos atrás, eu tomei a decisão de sair e empreender e fundar a E-Cross, e aí que a gente começou. Então essa foi a minha história de como eu cheguei, e eu costumo dizer que eu poderia morar num avião, viajando o mundo inteiro, conectando culturas. Então, o cross-border, ele conecta culturas através do digital commerce. Super. São histórias diferentes que trouxeram no mesmo lugar e num lugar que ainda é muito recente aqui no Brasil. E aí, Rafa, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o tamanho desse mercado. Acho que nem todo mundo tem dimensão dessa oportunidade. Então, acho que para a gente começar daí, entender o que a gente pode trazer de oportunidade aqui para os varejistas. Por favor. Bom, gente, acho que mais do que trazer dados, que isso a gente encontra em qualquer lugar hoje disponível, acho que importante aqui é deixar uma primeira mensagem para vocês, uma primeira provocação para todo mundo aqui. Essa primeira provocação nos anos 80, a gente passou pela globalização do comércio transfronteiriço formal.
né, onde se abriram os países, as regiões e os portos. Isso alavancou economias e novos negócios. No final dos anos 90, início de 2000, veio o digital commerce. Começaram os primeiros players de digital no mercado. E agora é o que eu falo da gente estar vivendo a nova era do e-commerce, onde rentabilidade e acesso é extremamente importante. Então a gente está passando pela globalização do B2C. Dos anos 80, que foi a globalização do B2B, a gente está vivendo agora a globalização do B2C. Então, queria deixar essa provocação para vocês, para a gente fazer paralelo, né? A gente sempre fazer comparações, porque eu sei que tem muitas dúvidas, muitos receios, muitos medos, muitas crenças, mas é o momento da globalização do B2C. E aí, falando de mercado, olha o tamanho do mercado quando a gente fala olhando daqui para 2028. É o mercado, o e-commerce está falando de chegar a 17 trilhões de dólares e o cross-border no mundo a 3 trilhões de dólares. A América Latina participa aí com 10% mais ou menos desse tamanho de mercado, falando de 220, onde Brasil é quase 1/3 desse mercado. Se a gente pegar Brasil, México, Chile e Colômbia, já temos aí 88% desse mercado e ele vem crescendo a uma taxa 2 vezes maior do que o e-commerce local. Ou seja, é o que a gente fala, a demanda e o desejo, ela já existe, ela já está presente, né? Todo mundo aqui já teve uma experiência de compra de um produto cross-border, nos marketplaces asiáticos, por exemplo. Eles foram um dos pioneiros nesse tema, assim como lá atrás começou uma Americanas, né, uma B2W, um Mercado Livre. Então, essa demanda ela existe. E agora é como a gente melhora, né, esse desejo de consumo. Porque o consumidor, ele fala assim pra gente, isso foi a pesquisa da Web Shopper do ano passado, foi 46 ou 47? A Web Shopper do ano passado, 46 ou 47. Ele mostra que o consumidor, ele não está buscando preço baixo. Foi a primeira vez que na pesquisa não foi busca por preço. Foi por disponibilidade de produto, novos produtos, seja novas marcas. E aí a pergunta que foi feita para o consumidor é: quantas vezes você compra no cross-border, comprou nos últimos 12 meses? Olha que interessante, 1/3, quase 27%, mais de 10 vezes. Ou seja, a pessoa compra uma vez por mês. O outro extremo é, só 7% não comprou um produto cross-border. E a outra pergunta que é bem interessante é, a gente precisa ter, né, e a Dani vai trazer muito isso aqui, e ela tem super experiência, na localização da experiência de compra. O consumidor ele quer ter uma experiência de compra local. E aí tem aspectos intangíveis e tangíveis dessa questão da experiência de compra local. Então, quando a gente perguntou para o consumidor, se a gente falar, só 17% compraria um produto internacional num site na gringa. O restante não, eu prefiro comprar aqui no Brasil. E aqui, mais um ponto que eu vou querer chamar a atenção de vocês, que acho que poucos aqui têm esse dado. Eu, no meu CPF, cada um de vocês no seu CPF, pode comprar um produto, valor do produto, sem logística, sem imposto, sem nada, valor de produto até de R$3.000. Então, aquela bolsa da Louis Vuitton, aquele sapato da Christian Louboutin, nem sei se custa mais ou menos, mas estou só trazendo marcas desejadas aqui. Você pode trazer no cross-border. É até $3.000. E no ano, no seu CPF, você pode declarar como importador $110.000. Olha que legal. E a gente não tem essa informação como consumidor, mas ela existe, ela é uma norma, ela é um regulatório. E hoje o ticket médio no Brasil, aqueles 220 bilhões, está pautado num ticket médio atual de $65. Olha o universo que a gente tem para ganhar e trazer melhores ofertas, produtos, marcas e novas linhas de receita para a marca, para o varejista e para o marketplace. Principais categorias não diferem muito do que é o e-commerce no geral. Moda, né? Roupas e calçados, acessórios eletrônicos, acessórios pessoais, eletrônicos e cosmético e beleza são as principais hoje que a gente tem muitas discussões com clientes, com própria Convetex, com Farfetch, enfim, são as principais, mas aqui estão as categorias. Uma que vem ganhando força também é próprio Autoparts, também, que é um novo nicho dentro do e-commerce, então no cross-border também.
Boa, Rafa. Eu acho que tem um panorama geral bastante interessante de quais são as oportunidades, tanto em termos de sortimento, quanto em termos de operação, né, o que a gente consegue fazer. E aí a gente sabe que uma das possibilidades é o D2C, então é fazer diretamente através do seu canal, mas a gente também tem o Marketplace, que é um super canal de entrada. A Farfetch já vem fazendo isso há muito tempo. Então, Dani, conta um pouquinho pra gente como é no cenário de Marketplace, como uma marca que às vezes tem um pouco de receio, não entende como utilizar um canal externo para se promover num novo mercado ou até trazer um sortimento complementar. Como que a gente consegue fazer isso através do canal? Legal, boa, Ingra. Bom, eu trouxe aqui alguns números, né, que falam por si só. Então, a gente estava falando, né, do tamanho de e-commerce aqui no Brasil. Só no ano passado, isso representou 186 bilhões de reais, sendo que 80% desse valor veio de Marketplace. Ou seja, significa que quando você se associa a um Marketplace de confiança, você é alçado a uma vitrine que você levaria muito tempo, tempo, dinheiro e expertise para ter acesso a esses novos consumidores. E essa é a beleza do Marketplace. Então, quando você tem essa possibilidade, você consegue fazer tudo isso muito mais rápido. E se você fizer, né, como certinho, um canal ele não compete com o outro. Essa é a nossa beleza. Então, você pode ter o seu e-commerce e, ao mesmo tempo, você pode estar presente em vários marketplaces. Por quê? Porque o consumidor que entra no teu site, ele é diferente do consumidor que entra no marketplace. O consumidor do teu site, ele já sabe a tua marca, ele já sabe o produto, o tamanho que ele quer. Agora, no marketplace, muitas vezes, ele não tem nem ideia. Ele vai atrás de uma categoria, ele vai atrás de um vestido de festa para o casamento de uma amiga no campo no sábado à tarde. Então, assim, ele nem faz ideia que essa marca ela teria esse tipo de produto. Então, quando você... E, de repente, aparece a sua marca para esse consumidor, ele experimenta e, a partir daí, já tem o contato. Então, fazendo direitinho, dá para a gente ganhar de ambos os lados. Além disso, acho que um ponto que o Rafa comentou, a questão assim, né, da rentabilidade, dos custos, né? Quando você se associa ao marketplace, o custo de logística, o custo de mídia, o custo de devolução, a questão, né, da limitação do assortment e que dificulta a recompra, tudo isso é facilmente minimizado quando você está no marketplace. Então, em duas palavras, todos ganham. Boa, Dani. Aqui na Vertex a gente sempre fala que depende muito de aonde você está, qual é o seu apetite a risco, qual é o seu apetite a novos projetos. Então, tanto uma estratégia de 2C, onde o varejista vai se organizar e vai trazer muita coisa para dentro de casa, seja em termos de operação, de time, tem o Marketplace que também resolve isso. Então, é uma questão de pensar em estratégia de canais, né? O que faz sentido em cada momento da companhia. E agregando um ponto aqui na fala da Dani e o que a Ingra trouxe, vamos lembrar, né, de novo, paralelo, gente. Vou ser polêmico aqui. O digital começou majoritariamente em plataformas de marketplace. Tem as suas vantagens no início, tem suas vantagens no meio e tem suas vantagens durante. Não tem uma regra única. Mas vamos lembrar, começou por marketplace o digital. O agronegócio começou por marketplace. Depois vão ter as lojas próprias de grandes fabricantes do agro. É uma jornada. O cross-border, ele também passa por esse início de marketplace. A gente, dentro da iCross hoje, a gente vive o mundo dia a dia falando com marcas. Marcas que estão no Brasil e marcas que estão fora do Brasil, que querem vir para o Brasil. E depende da estratégia de go-to-marketing dela e do apetite e disponibilidade de recurso, o marketplace é o canal perfeito para a entrada. É a estratégia ponta de lança dela. Então, o marketplace tem essa fortaleza também no papel do cross-border direct to consumer. De fora para dentro e de dentro para fora. Total. Eu imagino que a maior parte aqui da audiência trabalhe em varejistas, ou seja, dono de lojas, né, sejam varejistas. Então, é importante entender, legal,
a oportunidade ela é muito grande, mas como eu me beneficio disso, né? Por que eu deveria entrar nessa jornada, que é uma jornada até então desconhecida, para algumas pessoas até um pouco assustadora. Mas, Rafa, conta pra gente quais são os principais benefícios para o varejista de iniciar um projeto como esse. Como eu disse, você tem alguns benefícios. E aqui eu elenco 4 que conseguem incorporar bastante negócio. O primeiro deles é o que a gente estava discutindo, né? Um acesso a mercado. A marca nova que quer, uma marca que quer se expandir e iniciar a sua operação num outro país. O digital é o menos custoso, é o mais rápido de implementar, por N razões, o menor risco, menor investimento upfront. Então, permite o e-commerce cross-border direct to consumer, permite a marca acessar um novo mercado, que ela não está presente. O segundo benefício é para aquela marca que já está presente no Brasil ou num outro país. Eu vou usar o exemplo da Carters. A Carters fez parte do nosso pitch de investimento, by the way, então por isso que ela está muito enraizada em mim. A Carters tem 12% do sortimento dela aqui no Brasil. Então, ela ampliar esse sortimento sem ter que aumentar o investimento upfront e risco nesse modal, ela amplia. O que acontece com isso? Você aumenta aproximadamente 5 vezes o seu sortimento, sua disponibilidade de oferta, catálogo de produto no país, através do canal digital. Com isso, você melhora a LTV, a era da rentabilidade. Com isso, você reduz custo de aquisição de cliente, que sabemos nós aqui, principalmente vocês, o quão caro está o custo de aquisição de cliente, e que lá no final a conversão, o custo ainda aumenta para você recuperar esse cliente, e ele aumenta o valor de checkout do seu carrinho. Ou seja, é como você fideliza mais o seu cliente, que ele já é. Né? A minha filha já é cliente da Carters. Por mim, ela já é. Então, esse é o segundo benefício. O terceiro, você tem um potencial de melhorar margens de contribuição e impacto de caixa. Por quê? Pessoal, é uma operação, é uma relação de importação por um CPF e o exportador é um CNPJ. Existe uma operação de trader aí no meio. Quando você compara esse B2C cross-border do B2B, os impostos que se acumulam ao longo da cadeia, porque no B2B você importa, localiza, paga todos os impostos, você tem o seu custo país. Markup, e que temos de novo? Bitributação. Tem crédito e débito, alguns conceitos? Tem. Mas a gente hoje tem casos de clientes que deixaram de trazer todos os SKUs, por exemplo, porque melhorou em 21% o profit margin dele comparando os dois números. E dinheiro upfront. Quantos de vocês aqui, quando vão trazer um novo estoque, olha e fala, quantos milhões eu tenho que pôr nesse estoque? Quando vai girar esse estoque? Qual é o meu custo de dinheiro parado? Qual é o meu risco de dinheiro? Se você não tem esse impacto de caixa, ele é menor. Ele não chega a 100% por questões regulatórias, mas ele chega até 72% de redução. Então você, varejista, vou pôr 5 milhões de estoque. Você não precisa pôr 5 milhões de estoque. Você pode usufruir desse modal. E o quarto é agilidade. Eu me lembro que recentemente todos vivenciamos isso, né? O boom da Barbie, as marcas e trazendo e etc. Eu ouvi um monte de pessoas que eu conheci no mercado, varejistas e distribuidores de marcas, se lamentando porque o produto demorou e muito para chegar e o boom passou. Aí tem muitas marcas que estão lançando o produto, mas o transit time de importação 45, 75 dias. Então é uma forma de você lançar mais rápido, você ser mais ágil, inclusive com questões de Anvisa, você é muito mais rápido nesse processo. Ou seja, tem esses benefícios. A nova mensagem que eu deixo aqui é, gente, não tem regra e não tem certo e errado. Tem composições de estratégia. Vamos usar o Omnichannel e incluir o cross-border como mais uma linha de receita no Omnichannel. Boa, e até te complementando, você falou agora com relação a trend, Barbie e tudo mais,
existe um histórico no Brasil de que lança-se um produto nos Estados Unidos, na Europa, e 2 meses depois chega no Brasil. Só consegue comprar o lançamento quem está fora. E com o cross-border a gente consegue sim fazer o lançamento ao mesmo tempo. Então tá lançando lá fora, a gente vai lançar aqui também. E aí são 2, 3 meses navegando no Mar Azul, porque o container ainda não chegou. Então eu acho que é uma estratégia muito válida. A gente já viu isso acontecendo em alguns lugares. Então eu adicionaria e complementaria esse ponto. Super, super. E um ponto também que a gente fala bastante beleza, a parte operacional a gente resolve, a parte de tecnologia, de canais a gente resolve, mas a parte mais desafiadora é sempre geração de demanda. Como que a gente faz com que os nossos clientes engajem um produto de fora, né? Então, Dani, traz pra gente um pouquinho dos benefícios para o consumidor final. Por que é interessante ter acesso a mais esse portfólio, esse tipo de produto? Pois é, ótima pergunta, porque tudo que o Rafa falou, no final do dia, ele se transforma em benefício para o consumidor. Então, nesse sentido, eu destacaria 3 principais pontos. Primeiro, a descoberta, a agilidade e a conveniência. Falando da descoberta, realmente, quando você traz, seja você importa ou você leva, por exemplo, no caso aqui, né, que eu até vou falar mais para frente, marcas locais para o cenário internacional, você traz um acesso que, num primeiro momento, estaria muito restrito à localização geográfica. Então, você expande isso de uma forma e você coloca em contato consumidores que nem faziam ideia do teu produto, da tua marca. Então, esse primeiro ponto assim é um benefício enorme, você dá acesso a esses consumidores. Segundo ponto, acho que o Rafa também mencionou, essa questão da agilidade também atrelada à questão de redução de custos. Por exemplo, no caso do marketplace, a negociação que eu tenho com o meu operador logístico, ela é muitas vezes superior à negociação que a marca individualmente teria com esse operador. Então, quando você se associa, né, a um marketplace, isso daqui já te dá uma vantagem que no final do dia também é refletida aí em valor para o consumidor e fideliza o consumidor nesse sentido. E o terceiro ponto é a conveniência, né? Hoje, gente, a grande disputa ela está em relação ao tempo do consumidor. Então, hoje, quanto mais tempo esse consumidor ele encontrar tudo num lugar só, ele gastar esse tempo dele, por exemplo, na minha plataforma, primeiro que para ele é ótimo, porque ele encontra tudo isso centralizado, e para mim é mais maravilhoso ainda, porque eu consigo fazer com que ele realmente desfruta de todos esses benefícios. Por isso que a grande mensagem aqui é tudo tem que ser pensado sob a ótica do consumidor e da jornada de compra dele. Então, toda a estratégia, esse fator, quando você entende o seu consumidor, você entende o comportamento de compra, você faz com que esses fatores, eles determinem a tua estratégia de canal. A gente está falando aqui, né, cross-border, ampliação de portfólio, internacionalização. Um canal não tem que competir com o outro, ele tem que jogar a teu favor. Então, quando você realmente, mais a partir daí, isso tem que ser visto da ótica do consumidor. Então, quando você tem lá o atacado, a loja física, o teu e-commerce, o cross-border, ele é mais um dos canais que complementam a tua estratégia. Por isso, saber operar e saber o que você quer desse canal é fundamental. Boa. E aí, eu falei um pouquinho que já tiveram outras experiências, né? Outras marcas que fizeram o lançamento same day no Brasil e na China, por exemplo. Eu acho que nada melhor do que exemplos para a gente aterrissar e entender que tem gente que já está ganhando dinheiro com isso, já está salvando margem com isso. E eu sei que vocês prepararam alguns exemplos, então se vocês puderem comentar como que quem já está fazendo isso já tem sucesso com esse tipo de modelo. A Farfetch aqui, ela tem a Farfetch, maior e-commerce de luxo, 4 milhões de consumidores, mais de 3 mil marcas. Ela tem um programa aqui no Brasil de exportação da moda nacional. Ou seja, é levar a moda local, as nossas marcas nacionais, para o cenário internacional. E as nossas marcas são maravilhosas, né, gente? Então, eu queria compartilhar com vocês o nosso case de beachwear.
Então, a gente tem um pool de marcas, 12 marcas aqui, que vão de Adriana Degreas, Lene, Amiris Lama, cujo desafio era levar essas marcas, né, à internacionalização, mas de uma forma estruturada, ágil e automatizada. Então, o que a gente fez? A gente se focou em 4 pilares, começando pelo todo o suporte ao parceiro para ele tirar o radar. O radar é a ferramenta que habilita ele a exportar. Então, junto aí com o time de operações, a gente fez todo o acompanhamento para o parceiro conseguir essa ferramenta. Depois, um grande desafio era o ponto do catálogo. Os produtos, eles tinham que estar disponíveis de uma forma automatizada e totalmente conectada com o estoque local dele. Então, assim, nada de planilha, nada de envio manual, né, Ingra? É assim, conectou, lançou aqui no Brasil, lança lá fora. E aí, a gente fez toda a configuração, também junto com o time de operações, que está aqui, para a gente fazer com que esse catálogo subisse automaticamente. Lançou a coleção aqui no Brasil, coleção outono e inverno, pronto, pá. Já estaria também disponível lá fora. O terceiro ponto, que aí é um desafio, que é a questão da precificação. Então, você conseguir, imagina, né, calcular qual o preço final, a Farfetch está presente em mais de 100 países e territórios, calcular o imposto, o frete, a taxa para cada um desses países, de modo a ter o preço final alinhado com essa estratégia da marca. Não adianta também, ele também tem muitas vezes o atacado, ele também tem o e-commerce lá fora. Então, como fazer toda a questão da precificação, a gente simplificou a cascata de preço, a gente configurou o algoritmo de modo que esse cálculo fosse automático e ele já cuspisse o valor final independente do país, e isso alinhado com a estratégia da marca. E o quarto e último ponto foi alinhar, junto com o time de marketing, toda a comunicação e toda a curadoria de produtos, de modo a dar destaque para o que era a nova coleção, o lançamento, a coleção cápsula, aqui na página principal da marca. Bom, resultado de tudo isso é que em 3 meses a gente conseguiu habilitar esses parceiros a vender em mais de 100 países, com a precificação correta, com a coleção que estava sendo lançada naquele momento aqui no Brasil e de uma forma super transparente para o merchant, né, para a marca. Já no mês passado, eu tive marcas que o que elas faturaram com essa exportação representou 2 vezes o que ela faturava só no mercado local aqui com a Farfetch. E a expectativa é que essas marcas, para 2024, elas cresçam no mínimo 50%. Incrível. E aproveitando que você trouxe esse case especificamente, tem também uma questão de brasilidade, de vender uma moda original e também endereçar o mercado da saudade, né? A gente sabe que tem, pelo menos no último censo, eram 4,4 milhões de brasileiros que moravam fora e quer vestir uma modelagem brasileira, quer vestir uma estampa brasileira. E não necessariamente vai encontrar em uma fast fashion qualquer de outras regiões. Então, acho que esse exemplo é ótimo nesse sentido, né? Além de tudo. E, Ingra, só um ponto aqui antes do Rafa dar o exemplo dele. Gente, para essas marcas de biquíni, o primeiro país mais, né, de mais representatividade é o mercado americano, mas o segundo, por exemplo, é a Arábia Saudita. Então, assim, que não tem nada a ver e é o segundo maior mercado consumidor para muitas dessas marcas de beachwear. Não, e muito provavelmente por características do produto. É o modelo, é a estampa, né, que cabe, total. E aí, Rafa, você também trouxe alguns outros exemplos pra gente, né? Eu trouxe aqui, acho que um dado que eu não comentei no primeiro slide e que casa super aqui. Fora, em Estados Unidos, Europa e até em países não tão desenvolvidos, não primeira economia, como México, Índia, por exemplo, um produto cross-border, a venda no e-commerce de um produto cross-border representa entre 28% e 34%. Ou seja, todo o GMV que é gerado no e-commerce nesses países, o produto ele é um produto que saiu de outro país e viajou até o país do shopper, do comprador. Representa de 28% a 34%. No Brasil, isso está batendo em 5%. Majoritariamente, grandes marketplaces trazendo produtos de valor agregado mais baixo. E que é um mercado super fértil também.
olha a oportunidade que se tem hoje falando de Brasil, de América Latina. Aí aqui eu quis trazer alguns cases de Europa e Estados Unidos de grandes marcas conhecidas por todos nós aqui. A Marc Jacobs teve um aumento aí de 130% de venda um ano contra o outro na venda internacional depois que ele aderiu ao e-commerce cross-border direct consumer. A Hugo Boss lançou mais de 30 países no D2C ao mesmo tempo. E a Anastasia com um aumento de 90% de venda um ano contra o outro depois que ela lançou o internacional. Então aqui tem 3 cases entre Europa e Estados Unidos que eu queria compartilhar com vocês. E o próximo case, a gente já fala um case aqui de Brasil. Eu não sei quem conhece essa marca. Cariúma é concorrente de Vans. A Cariúma hoje tem sua loja própria e não estão em marketplace, estratégia deles, loja própria. Eles têm mais de 4.000 SKUs vindo de Bélgica e de Canadá. Eles aderiram primeiro no modelo postal e depois no modelo courier, que tem as suas vantagens, né? O prazo de entrega, por exemplo, no postal hoje está de 12 dias, enquanto o courier está de 3 a 4 dias, obviamente. Mais rápido, melhor, mais caro, mas você consegue entregar no checkout para o cliente o cálculo do novo frete no checkout, do novo imposto, porque tem mudanças aí de alíquota e etc. Eles ainda estão implementando no front deles para a gente poder disponibilizar isso, então esse é um case. O segundo case é uma marca chamada Pure Encapsulation, que vem dos Estados Unidos, estão aí mais ou menos 600 SKUs, vem em courier, de Estados Unidos para Brasil e está levando hoje aí um prazo médio de 9 dias para chegar na casa do consumidor, olhando o Brasil inteiro, tá? Então vejam, é um case de moda, um case de health, cosmético. A gente tem outros cases hoje, inclusive com Vetex, a loja Niche, que tem perfumaria no Shopping Guatemi, JK e Guatemi Faria Lima, tem hoje uma operação de perfumes que vem marcas da Itália, marca dos Estados Unidos, como expansão de portfólio, Fito Paris para tratamento capilar, ou seja, hoje tem um movimento bastante forte. Eu quis trazer esses 2 cases aqui para vocês. E o legal é que, assim, trazendo números, né, inclusive de entrega, tem alguns prazos que, inclusive, são melhores do que dentro do próprio Brasil, né? Às vezes é mais rápido trazer via cross-border do que entregar em regiões muito distantes. Então, essa é uma preocupação grande da operação, mas que já funciona muito bem, né? Bom, e no começo do dia eu avisei quem estava presente que esse era um palco interativo, que a gente tinha a oportunidade de conversar com vocês. Então agora a gente tem um espacinho aí de perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão e falar com a gente vai endereçar um microfone. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou Product Manager de Digital Commerce da Bemol hoje. E a gente iniciou um processo de teste de cross-border na Amazônia. Então, a Amazônia já vive essa distância, né, quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala do varejo. E a gente iniciou esse teste lá. E aí eu queria perguntar, principalmente para vocês que atuam nessa frente hoje, como que vocês fizeram para mitigar riscos relacionados a órgãos aduaneiros e, enfim, potenciais também problemas internacionais que possam impactar aí nessa parceria de vocês com essas marcas de fora e impactar diretamente, às vezes, um prazo de entrega do seu cliente ou até mesmo a entrega, de fato, do produto daquele cliente. Se isso já aconteceu com vocês em uma grande escala ou como que vocês conseguiram mitigar esse risco para garantir toda a qualidade e o tempo que foi combinado com o cliente quando ele realizou a compra, por exemplo. Eu esqueci seu nome, perdão. Fábio. Fábio. Acho que o primeiro ponto aqui como é um negócio novo. Então, existem sim uma necessidade de aprimoramento da cadeia como um todo. E aí eu vou fazer um rápido paralelo aqui, que uma vez um CEO de uma companhia perguntou para mim se eu achava que o produtor rural comprava um trator online. Eu falei para ele, não. Aí ele falou, então por que você está querendo me vender o marketplace? Eu falei, ele não compra porque então não tinha ninguém vendendo. Simples assim, tão simples quanto isso. A gente tem que começar. E o Brasil, a América Latina, começou.
E sim, a gente vai precisar se posicionar muito forte o ecossistema com os órgãos anuentes para melhorar todo esse processo. Existe problema? Existe. Já tivemos problemas? Já tivemos. Como a gente consegue mitigar isso? E acho que mais do que mitigar o problema, eu sempre falo dentro da empresa, não é como eu resolvo o problema, é como eu me posiciono frente ao problema. A gente já teve problema? Já. Só que hoje a gente tem parceiros de logística que estão integrados no nosso TMS, de gateway, uma série de parceiros de plataforma, mas falando mais a logística na parte aduaneira, que abraçaram super essa ideia, porque tem um baita potencial e suportam a gente em mitigar os problemas e resolver os problemas. Principalmente em altas demandas, então você teve Black Friday, depois fim de ano até ali o dia 16, isso cria um problema. Se uma Receita Federal entra de greve, parou no final do ano não só B2C, como também o B2B parou no final do ano. São questões econômicas, políticas e que envolvem um órgão anuente transfronteiriço. A gente vem, né, fazendo um trabalho junto com vários players do digital commerce, do ecossistema, para justamente levar mais compliance para a Receita Federal. Porque tudo é uma questão de dúvida e já se considera como dolo. Então, se eu dou informação para a Receita Federal correta, no momento correto, e eu dou, então, essa traqueabilidade para ele, transparência, isso tende a diminuir. Mas sem iniciativas, sem volume, sem ser provocativo, a gente não sai. Eu costumo dizer que a gente não vai para frente no conforto, né? A gente vai na dor, né, e na necessidade. O conforto ele nos acalenta. Então, a gente está vivendo uma dor, Então, é assim que a gente tem que ir trabalhando frente a esses órgãos anuentes para ir ganhando mais fluidez no processo. E vale lembrar que por muito tempo foram feitas coisas erradas. Então já cria-se um preconceito e cabe a nós, do ecossistema, hoje, quebrar esse preconceito. E eu só complementaria, no caso aqui da Farfetch, o que a gente fez desse pool que eu comentei das marcas, a gente pegou uma marca, uma categoria e um país. E aí a gente falou assim, bom, vamos testar e vamos ver o que vai dar. Um dos grandes desafios, como você pode imaginar, foi essa questão do retorno, entendeu? Toda a questão logística, a questão de impostos. Então, assim, e aí foi test and learn. Mas foi a partir daí que habilitou a marca e depois a gente passou para a marca exportar tudo. Então, assim, o portfólio dela inteiro. Depois disso, não só para um país, para vários. E aí a gente soltou todas. Mas eu acho que esse modelo mental de assim, cara, vamos começar e a partir daí vamos ver como vamos começar pequeno, obviamente, controlado, mas como é que a gente a partir daí acaba quebrando essas barreiras. Acho que tem mais uma pergunta. Não. Boa tarde, eu sou a Juliane, eu sou gerente de e-commerce aqui na Osklen. Eu queria entender um pouquinho como que é a devolução, né, nesse fluxo de cross-border. Eu sei que é uma dor muito grande. Que vocês, enfim, explicassem um pouquinho a ideia com esse crescimento aí exponencial, né, das vendas de cross-border. Como que vocês veem isso? Como que é o processo mesmo, né, de devolução hoje na Farfetch? Tem um custo muito alto, né? Então, em algum momento, se de fato vocês colocam isso como uma perda ou incorporam mesmo nessa operação. Ô, Rafa, a Ju não vale, que a Ju é parceira nossa. Então, eu vou só colocar aqui, realmente, a devolução é uma dor e, assim, no caso aqui do marketplace, é um custo que a gente absorve e isso daqui a gente, de alguma forma, tenta minimizar por conta aqui do nosso tamanho. Mas, assim, toda a invoice aqui para entrada no país, realmente, assim, esse é uma das grandes dores e é um dos pilares que a gente mais investiu tempo para destravar. Mas aí eu vou deixar o Rafa aqui, porque a Ju não vale. Ju, quantas vezes no passado você escutou, quando começou o digital,
Ou você mesmo pensou, não, eu não vou comprar nesse e-commerce porque vão fraudar meu cartão, meu boleto, ou isso, aquilo. É o início de tudo. O que eu posso dizer é o seguinte, já tem muitas opções de canais de venda cross-border, out, in, out. Já tem muitas soluções no mercado que provê partes ou completa de cross-border, e eu falo isso, hoje eu encontrei um parceiro, um player no mercado, ele falou, nossa, tem concorrentes. Eu acho ótimo isso, porque a gente fomenta o tema cada vez mais. O que eu te digo concentra no que vocês fazem muito bem, como o Oskley, e deixa que a gente cuida de todo esse tema para você. É uma dor, returns, já está sendo resolvida em vários aspectos, mas vão ter muitos aprendizados ao longo da jornada, porque ela só começou. Mas hoje já existem soluções para esse tema de returns, e é o que eu disse, não tem uma regra. Outro dia a gente estava com um cliente Vetex, um varejista de eletrônicos, conversando, e eu falei para eles que não existe mágica em que produto você trazer por causa de frete. A gente hoje com a plataforma, a gente tem tabelas e tabelas de logísticas, com transit times, etc. A gente consegue hoje entender que faixa de produto baseado no peso dele versus ticket médio faz sentido para a sua rentabilidade, do quanto você quer entregar de rentabilidade para o seu negócio. Eu lembro que era uma air fryer que pesa 7 quilos, venda preço final R$ 499 vindo da China. Não fecha a conta. Agora imagina, por exemplo, um relógio polar Montblanc que pesa 500 gramas, 3, 4, 10, 12 mil reais, que o frete perto disso. Então também existe essa relação peso do produto, ticket médio, é uma matriz, não é nem 3D, é 4D. Peso, ticket médio, origem e que margem você quer entregar nisso. Tá? Então, e vocês, junto com o Farfetch, são os mais expert em também ajudar a gente a construir essas questões de returns, porque vocês sabem quanto devolve, quanto não devolve, aí como usar isso para cálculo. Então, é uma construção. Obrigada. Ô Ju, e tem acho que um ponto, a gente está aqui com o Mário, que é o nosso diretor de operações, que hoje o segundo maior projeto, prioridade da Farfetch, ele é relacionado a retorno. Então, e aí tem uma coisa que o Rafa falou, a gente hoje estuda alternativas de fazer o B2B, então Farfetch Europa manda o produto para Farfetch Brasil e a gente consegue fazer isso para o consumidor. Então, essa mesma lógica, será que também, por conta de devoluções, a gente não consegue ir a fundo e também começar a identificar alternativas para a gente trazer o produto não somente mais barato, mas também de uma forma que a cadeia inteira seja mais eficiente. Então, para você ver que realmente não é um tema que ele exige de todos os lados, e hoje é um dos segundos, mas depois você pode falar aqui mais com o Mário a respeito, que é onde a gente está investindo esforço e energia para ver como é que a gente consegue transformar isso daqui de uma forma com custo mais baixo e uma forma mais ágil para o consumidor. E eu vou deixar mais uma provocação aqui, para os empreendedores e intraempreendedores. Na Europa hoje, Estados Unidos, tem hoje soluções de fulfillment ou algumas tecnologias específicas para a devolução. A gente precisa começar a desenvolver isso aqui. E tem algumas iniciativas nesse aspecto, que aí você precisa unir a operação física com plataforma, com tecnologia. A gente estava outro dia numa discussão dentro de um grupo de cross-border e tudo mais, e a gente justamente falou isso, a gente precisa incentivar novos players com bem específico, com uma expertise em devolução, porque é uma dor ainda. Todo mundo pergunta pra gente. Então, os empreendedores e intraempreendedores, fica aqui uma provocação. Boa. E a gente já está se encaminhando para o final, na verdade, os últimos minutos. E aí eu queria pedir, por favor, que vocês deixassem alguns takeaways, como justamente o nome do palco incita, Quais são os insights, o que as pessoas precisam sair daqui com to-dos anotados para segunda-feira colocar em prática. Então, por favor. Bom, eu entendo que não existe receita de bolo. Cada marca, cada merchant tem a sua particularidade, mas tem 3 principais pontos que eu quero destacar.
Primeiro, acho que a gente já comentou, entenda a fundo o seu consumidor e a jornada dele de compra. Porque quando você entende a dor, o desejo, o comportamento dele, você consegue combinar esses fatores e aí definir qual a sua estratégia para atuar em cada um desses canais. Como vocês viram, o cross-border não é um bicho de 7 cabeças, tanto para exportar como para importar. Então, mas isso tem que fazer sentido dentro da sua estratégia de canais. Acho que o segundo ponto é se associe a parceiros de confiança e entenda o seu modelo de negócio, o modelo de negócio deles. E faça com que eles trabalhem para você. Não adianta, por exemplo, eu sou um marketplace, tenho mais de 3.000 marcas. Não adianta querer que a homepage todo mês com alguma comunicação. Não é essa a fortaleza. Entenda o meu modelo de negócio e tire o melhor proveito disso. E eu acho que o último ponto é ouse, experimente, não deixe de experimentar e venha falar com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprovar. Eu vou bem rápido, nosso tempo acabou aqui. O que eu coloquei nesse slide, depois quem quiser saber mais, foi um resumo de um artigo que eu escrevi. Entram lá no iCross, no meu LinkedIn, vocês vão conseguir estar bem detalhado. Para a gente ser rápido. Primeiro ponto, é baixo investimento e te traz grandes resultados. Hoje, todo mundo aqui está procurando aumentar a receita, reduzir custo, melhorar a rentabilidade. Então, você tem isso com o modelo cross-border direct to consumer. 2, temos o efeito influencer, né? A social media é borderless. A gente é impactado por social media do mundo inteiro. 3, é o que eu comentei da próxima fronteira que a gente tem que cruzar. É a nova globalização. Então, pensem como, né, a sua marca, qual é o seu país, qual é o seu mercado. Entenda a sua estratégia, entenda o seu parceiro, escolha o seu parceiro e comece. Dê o primeiro passo. A gente não cruza a linha de chegada de uma maratona no quilômetro... a gente não começa no quilômetro 42, a gente começa no quilômetro 1. E, é mais fácil falar do que fazer. Porém, entendam o seu consumidor, esse é o papel de vocês, entendam o produto de vocês, posicionamento de marca. O resto, deixa que a gente consegue suportar vocês. Se a gente não conseguir, pela paixão que nós temos pelo negócio, a gente vai fazer acontecer e a gente vai cruzar a fronteira. Beleza, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui. Tenho certeza que vocês saíram aí cheios de informação para daqui em diante começar um projeto como esse. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada.